Economia e Finanças. Apoio Cultural IBEF. Instituto Brasileiro de Economia e Finanças. Olá, eu sou Neila Fontinelli e este é o Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. Hoje nós vamos falar sobre os desafios nesses tempos de crise, como conseguir desenvolvimento, atrair empresas e gerar empregos. Esses assuntos serão discutidos no programa de hoje. Para falar sobre eles, nós recebemos o diretor da ADESE, Eduardo Diogo, e o economista e consultor internacional, Alcântara Macedo. Obrigada pela participação de vocês no programa e vamos falar sobre desenvolvimento. Nós temos muitos projetos, né? Muitas frentes de governo na tentativa de atrair grandes empresas para cá e também gerar empregos, novos negócios, novos setores. E eu queria começar com você, Eduardo Diogo, dando um panorama do que se desenha para o Estado nos próximos anos. Veja só, Neila, nós temos um eixo que são os projetos estruturantes, que o governador Cid sempre ressalta, e temos um eixo de aspectos setoriais. Nessa questão dos projetos estruturantes, a gente tem sempre comentado agora internamente que a gente vai ter aí 2011, 2012, 2013, 2014 como sendo os anos das grandes consolidações. O projeto de ZPE, que foi regulamentado agora em abril pelo presidente Lula, nós já estamos na modelagem final da nossa ZPE, que ocupará uma área de mais de 4 mil hectares no Complexo do Chá e Portuário do Pecém. Então, a gente imagina que 2011 vai ser o ano que a gente já vai estar com a nossa ZPE em pleno funcionamento, com as empresas lá instaladas. 2012, nós vamos ter o início da operação do projeto de Tataia, que é um projeto de extração de urânio e fosfato na mina de Santa Quitéria, aqui próximo, e que depois de amanhã o governador Cid Gomes assinará no Palácio Iracema como testemunha, né, o contrato entre a Galvani e as indústrias nucleares do Brasil para o início da exploração. 2013, nós tivemos agora, no mês passado, o governador Cid também sediou no Palácio Iracema, a assinatura do memorando de entendimento da Companhia Siderúrgica do Pecém, né, entre a Vale e a Dom Cook. 2013, final de 2013 é o ano para início efetivamente das atividades. E este ano, o compromisso dos investidores é de iniciar as obras e é com esse cronograma que o governo está trabalhando. Em 2014, nós teremos o início da primeira fase da refinaria, com 150 mil barris de produção diária de petróleo. Então a gente vai ter 2011, 2012, 2013, 2014 como os anos das consolidações desses projetos. E para fechar, a Copa do Mundo em 2014. Seria perfeito, né? Se fosse fácil assim. Mas são projetos que a gente espera há muitos anos, né? Quase todos esses que você citou agora são projetos que a gente sonha há pelo menos 30 anos. E doutor Alcântara Macedo, o senhor que acompanha essa trajetória, esse sonho, essa luta, né, do Estado. Eu vejo, a nossa economia do Ceará, o setor industrial é um setor muito importante porque na composição da economia vai de 38% chegando até 40%. Por quê? Porque Deus nos deu um território que tem 92% do nosso território é semiárido. Então, se eu investir R$1 no semiárido e R$1 no setor industrial, o retorno econômico, político e social é muito maior no setor industrial. E o Ceará está vivendo um momento de implementação desses projetos. É um momento rico. Há 20 anos a gente falava da refinaria como um sonho de uma geração, falava da siderúrgica como um sonho, né, da sociedade cearense. Hoje, nós vemos que esses dois projetos estruturantes se tornam realidade. Mas eu ainda levanto a debate que não basta só, por exemplo, a refinaria. Nós precisamos consolidar com um complexo petroquímico. Porque a refinaria é muito boa, vai empregar gente, vai produzir 150 ou 300 mil barris por dia, vai nos inserir no contexto industrial petrolífero do Brasil, mas nós precisamos, a química fina do primeira, segunda e terceira geração, criar um polo petroquímico e criar umas 50 ou 70 ou até as empresas que sejam. E temos também que usar a siderúrgica para poder criar um polo metalmecânico. A siderúrgica em si, sem a laminação, e nós precisamos da laminação exatamente para ter vantagem comparativa para grandes empresas que possam se implantar aqui, que possam utilizar como matéria-prima os laminados de aço e formar aí um polo petroquímico e um polo metalmecânico. E nós temos também o que Deus nos deu de semiárido, nos deu de vento. Nós temos aí um dos melhores ventos do mundo,
temos já a consolidação, né, da implementação de um polo eólico no estado do Ceará. Acho que isso vai caminhar também para um polo solar, onde você tem a área fotovoltaica e tem a área térmica solar. E, diante disso, aproveitar as vantagens comparativas das indústrias que já estão aqui, seja o setor têxtil. Nós precisamos melhorar, porque uma época nós tínhamos a matéria-prima abundante, hoje não temos. Mas as indústrias não só existem aonde existem as matérias-primas. O Japão é prova disso. Existe onde tem empreendedor e tem cabeça e tem tecnologia. Temos que ajudar a consolidar o setor de calçado, que são só a Grendene emprega 26 mil empregos, mas a Dakota 32, são 60 mil empregos diretos, é o maior empregador do Nordeste. E, diante disso, nós temos que também aproveitar o sol e usar a área turística para poder dar emprego ao cearense. Né? Mas o que a gente está vendo são várias frentes de ação. Então, vários projetos estão desengatando ao mesmo tempo. A gente tem mão de obra para tanto projeto e também o desenrolar deles, porque assim, pela nossa história, pelo menos nos empreendimentos na área de turismo, a gente leva um tempo de pelo menos 6 anos para desatar os nós ambientais, com muita boa vontade, entendeu? Pelo menos 6 anos para esses projetos nessa área. Esses grandes projetos são sonhados há 30 anos, pelo menos, né? E parece que agora todos estão começando a ser viabilizados ao mesmo tempo. Então, dentro desse cronograma traçado e também com essa questão da urgência da Copa, né, de ter projetos, de se refazer a cidade, de se criar uma estrutura nova para o Estado, o que vai ser prioridade nesse momento? Neila, veja só, essa questão do treinamento que você levantou muito bem é uma preocupação muito grande do governo, né? Ainda semana passada, o Palácio Iracema sediou um seminário que foi desenvolvido dentro do governo pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e pela DESE, exatamente no foco entre as duas vertentes que existem nisso aí, que é a oferta e a demanda. Não nos interessa, efetivamente, ofertar, tá certo, cursos apenas porque nós possuímos os mestres qualificados para uma determinada disciplina, que não haverá demanda. Quando a gente vai ter, com a consolidação desses projetos, uma demanda enorme, mas a nossa oferta tem que ser baseada nesta demanda. Então, nós estamos, sob a liderança do professor René Barreira, mas colaborando com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Educação também, que coordena também grande parte desses projetos. Mas, por exemplo, o governador, ele determinou a construção, e agora em agosto, já será encaminhado para a licitação, do Centro de Treinamento Técnico Corporativo, é o CTTC. O CTTC ocupará uma área em torno de 20 hectares, no entroncamento da CE 422, que é a CE que liga a BR 222 ao Porto do Pecém, e o desvio da CE 085. Então, ali numa área, que é a área institucional do Porto, será sediado esse Centro de Treinamento Técnico Corporativo. Sobre esses outros aspectos, se você me permite, o Alcântara muito bem colocou. Por exemplo, você comentou e o Alcântara também, há 30 anos nós discutimos isso. Perfeitamente. Eu vou pegar apenas um exemplo, a siderúrgica. Como que no meio dessa crise, né, esse empreendimento pode efetivamente, Alcântara, ser consolidado? A gente tem que entender que o que vai ser produzido nesse primeiro momento são placas de aço. A Dom Cook, que é a sócia da Vale no empreendimento, ela é a maior compradora de placa de aço do mundo. Ela consome própria 3 milhões de toneladas, a partir do ano que vem 4,5. Ela está expandindo 50%. Então, as placas de aço que serão produzidas no primeiro momento serão destinadas a Dom Cook, serão exportadas. E o governador tem cobrado, tá certo? E essa é uma preocupação dele muito grande, de, obviamente, chegar na laminação, porque é isso que nos interessa. Como é que nós podemos competir com bastante pujança para atrair, por exemplo, uma indústria automobilística, se a gente ainda não detém as chapas de aço? Obviamente, com ela aqui, facilitará. Não é? Então, mas uma coisa depende da outra? Montadora só vem para cá se a gente tiver siderúrgica? De jeito nenhum, mas eu garanto que auxilia. Né? Ele tocou no ponto importante. Esses dois empreendimentos estruturantes, tanto a refinaria como a siderúrgica, são extremamente importantes para o processo de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Porém, nós precisamos, e as autoridades, e ele hoje, investido do poder público, tem que ter atenção para poder fazer uma pressão no bom sentido aos empreendedores para
a gente fazer a laminação no caso da siderúrgica. No caso da refinaria, nós temos que marchar para um complexo petroquímico. Senão nós vamos empregar 700 a 1.000 pessoas, isso é muito bom, mas não é o suficiente para a gente dar o salto, né, de desenvolvimento que o Ceará precisa, até mesmo porque o setor industrial é um setor que tem vantagem comparativa hoje para o estado do Ceará, diante do que foi feito do Porto do Pecém, das políticas que surgiram desde a época do governador Vigílio Távora, passando pelo Tasso, Ciro e agora Cid. Então, essa política toda foi uma política que fomentou para nós chegarmos até aqui. Perfeito. E agora? Agora nós estamos na hora da implementação desses projetos. Eu me sinto extremamente contente, porque eu me lembro, há 15 anos atrás, eu até como presidente do SIC, ou mesmo lá da ED, a gente falava da refinaria, era um sonho muito distante, longe, muito, né? distante. Muito distante. As autoridades falavam disso como era um sonho muito distante. Hoje a gente vê essa realidade, mas essa realidade agora tem que ser concretada, o quê? Com o polo petroquímico e com o polo metal mecânico. Nós precisamos disso. Nós precisamos da Itatiaia também na área mineral, né? Nós precisamos desenvolver, estamos desenvolvendo o nosso parque, né, de energia eólica, entendendo? Para que a gente Aliás, faça são parques, pois né? Mas que a gente faça um Ceará diferente para outra geração, que a gente deixe um legado para o filho do Eduardo, para os meus filhos, para os meus netos, para todos nós, um Ceará diferente, um Ceará realmente comprometido, né, com aqueles que fizeram construir o Ceará e também com o que vem por aí para poder usufruir dos frutos do que nós podemos plantar. Mas a gente tem que ver também o custo desse desenvolvimento. Mas esse assunto a gente discute no próximo bloco. Veja agora a nossa agenda. No próximo dia 30, no Instituto Facete, às 7h30 da manhã, será realizada a palestra do ex-secretário de Infraestrutura, Maia Júnior, sobre a infraestrutura portuária cearense. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já. Voltamos com Economia e Finanças. Estamos de volta ao vivo com Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. Vamos continuar falando sobre os desafios para o desenvolvimento com o diretor da ADESE, Eduardo Diogo, e com o economista e consultor internacional, Alcântara Macedo. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. E eu fechei o bloco anterior perguntando sobre o custo desse desenvolvimento, e nós temos várias frentes. Temos o setor mineral com o INB explorando nossa jazida aqui de urânio, que gera também outras perspectivas de desenvolvimento. Agora, qual o custo desse desenvolvimento? Queria voltar com você, Eduardo. Veja só, Neila, nesse aspecto específico que você trouxe o assunto,